Dia, pessoal, tudo bem? Iniciamos hoje mais um webinar TOTUS MES, hoje com um tema mais específico relacionado a saiba como implementar o seu MES em poucas semanas. Por gentileza, quem já está aqui na sala, me informe se vocês estão me ouvindo bem, vendo a minha tela. Nós não conseguimos aqui acessar a câmera hoje, né, aqui no aplicativo, mas, por favor, se vocês puderem já ir mandando aqui, se está tudo certinho. E aguardar no máximo mais um minutinho para o pessoal continuar entrando. Já peço para que vocês possam antecipar as perguntas que surgirem ao longo da apresentação aqui no chat. E ao final, eu vou deixar uns minutinhos também para a gente prosseguir aqui com todas as dúvidas, tá certo? Se alguém quiser mandar aqui no chat, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Ok, maravilha. Tudo certo? Ótimo, pessoal. Então, nós vamos iniciar aqui a apresentação, enquanto o pessoal vai acessando aí também. Mas eu já vou, então, começar brevemente falando sobre a PPI Multitask, de uma forma muito breve, mas para que vocês saibam, tá? Quem é novo aqui, nós temos mais de 20 anos dedicados à indústria. O nosso DNA é multidisciplinar, o que caracteriza a indústria 4.0. Então, a empresa foi fundada por profissionais especializados em PCP, melhoria contínua, TI, automação industrial, e com isso a PPI se destacou no mercado e foi selecionada para ser o TOTUS MES lá em 2015 e em 2019 levou a aquisição pela WEG, tá? Então hoje nós temos mais de 300 plantas usando o nosso MES by PPI Multitask nos mais diversos segmentos aqui da indústria. E para a gente começar ainda falando sobre como iniciar a jornada, né? É interessante que vocês conheçam qual é a jornada, do que a gente está falando. Então, de uma forma bem breve, falar sobre a Acatec, aqui é uma visão da Acatec sobre o índice de maturidade da indústria 4.0, e essa jornada ela se inicia ali na computadorização, em que as empresas começam a adotar máquinas com PLCs, CNCs, e aí a gente vem, então, para a conectividade, tudo ainda em fase de digitalização, em que as empresas adotam o ERP para conectar as mais diversas áreas da empresa, o MES para conectar as máquinas com o ERP, com o chão de fábrica, e então a gente entra, de fato, na indústria 4.0 com toda a visibilidade, trazendo sensores IoT para medir vibração de motor, temperatura e outras variáveis ali do processo. Com isso, a gente forma, então, o Big Data, né? Então, traz aqueles dados da automação da máquina, esses dados dos sensores, e eu começo a correlacionar essas variáveis, né? Então, o pico de energia, o que está relacionado com a ordem de produção. Quem dá o contexto a tudo isso, vocês vão notar que é o MES, tá certo? Então, na fase de predição, aqui, machine learning, a gente já consegue aplicar, então, uma inteligência artificial para predizer falha de equipamento, detectar anomalia no processo, e eu consigo chegar no Cyber Physical System, já otimizando as variáveis de processo, gêmeo digital e assim por diante. Então, uma visão bem macro da maturidade da indústria 4.0 é essa, mas a gente sempre gosta de falar, diagnosticar e apoiar a evolução da maturidade. Aqui eu sempre menciono, pessoal, às vezes, o mesmo grupo de empresa, eu tenho plantas com maturidades distintas, eventualmente, na mesma planta, eu tenho setores com maturidades distintas, e é essencial eu identificar qual é a minha maturidade para eu entender as oportunidades de ganho no curto, no médio, no longo prazo, tá certo? Então, é importante que cada empresa faça o seu diagnóstico, entenda ali a sua fase, mas sempre mencionando que as pesquisas com base na própria Acatec mostram que as indústrias, no geral, elas ainda estão nas fases iniciais da maturidade 4.0. Então, não se preocupe em falar, não, eu estou muito longe lá do gêmeo digital que você comentou.
fique tranquilo que as indústrias, no geral, estão muito longe, tá? Então, a gente vê a concentração das indústrias aqui ainda na conectividade, ainda digitalizando o chão de fábrica, tirando o papel ali do chão de fábrica. Então, esse é o ponto, e é agora que vocês vão saber como que eu inicio essa jornada de conectividade, como que o MES pode me apoiar nisso tudo, tá? Para que vocês conheçam de uma forma bem geral o nosso sistema como um todo, eu vou boletizar aqui todos os nossos módulos, mas hoje eu vou focar em específico em 2 desses módulos, que é produção e qualidade. A gente vai começar a dar um zoom nele através da metodologia MES Express. Mas para que vocês conheçam, a gente consegue aqui tratar toda a digitalização do chão de fábrica, integrando ali com o ERP para trazer as ordens de produção, reportar essa produção, integrar com a automação embarcada na máquina para coletar dado automaticamente, publicar o OEE em tempo real, digitalizando documentos, ordens de produção, acionando áreas de apoio com a nossa cadeia de ajuda. Temos a nossa qualidade, o módulo de qualidade ele vai focar muito em digitalizar os formulários, checklists de setup, inspeções de qualidade, gerando os indicadores em tempo real, CP, CPK, garantindo o controle estatístico de processo também. Mas nós conseguimos garantir aqui um controle de matéria-prima também detalhado. Esse é um grande diferencial do nosso sistema, desde o recebimento, fazendo identificação de matéria-prima, tratando todas as movimentações de materiais no chão de fábrica, garantindo um consumo real de matéria-prima, então, integrando com balanças, garantindo as movimentações, integrando com RFID, leitores, com robôs, AGVs, AMRs, e lá na saída eu consigo ter a rastreabilidade por genealogia de lotes dos materiais, tá? Esse consumo real integrado com balanças, com leitores, eu garanto também um balanço de materiais, que é o quê? Eu entender ali a minha estrutura do item, né? Então, eu tenho lá 100 quilos de determinada matéria-prima, mas eu pesei, eu bipei ali só 95 quilos, o sistema confronta as informações, né? Então, aponta esses 5 quilos para não gerar uma diferença de inventário. Então, o foco desse módulo é, de fato, eu monitorar a matéria-prima do início à saída ali do processo, tá? Temos também o nosso módulo de manutenção, que foca principalmente nas manutenções corretivas, também com foco aqui na gestão de vida útil de ferramental, localização de ferramenta e aqui nas manutenções corretivas principalmente, tá? Quando a gente fala em manutenções preventivas ou custeio de manutenção industrial, a TOTUS tem um software especialista de manutenção industrial, tá certo? Que não é o caso aqui do nosso módulo do MES. E temos, de fato, a plataforma 4.0, IoT IA. A plataforma IoT é, de fato, uma plataforma arrasta e solta, no code, tá? Em que eu consigo montar apps industriais de forma geral e eu posso aplicar inteligência artificial para, como eu falei, correlacionar variáveis de processo, predizer falhas de equipamento, detectar anomalias, tratar a otimização de variáveis de processo e assim por diante. Então, se a gente traz uma foto do TOTUS MES, essa é a foto, tá, pessoal? Só que avançando aqui, a gente traz, então, algumas visões de jornada e até mesmo metodologias de implantação. Aqui vocês conhecem algumas. O MES Lite é um sistema... o MES Lite é um sistema que ele é recente, então nós lançamos ele agora no Universo TOTUS em junho, mas ele foca principalmente em digitalizar o chão de fábrica, trazendo o OE de uma forma muito simples e específica. Temos também aqui o nosso OE Express e o MES Express, que foca bastante aqui no que a gente vai falar hoje, tá? E temos aqui toda a parte do MES Pro, que já envolve o módulo de materiais, o MES 4.0, e temos ao longo de toda a jornada as nossas consultorias, tá? De melhoria contínua, consultorias especializadas. Hoje, como nós vamos falar sobre simplificar a jornada 4.0, nós vamos focar no OE Express e no MES Express, tá? Se a gente fala, então, aqui em o que é o MES Express, saiba como implantar o seu MES em poucas semanas, pessoal. O MES Express é uma metodologia de implantação, uma metodologia presencial híbrida que trata aqui um pacote de serviços para instalação e configuração das funcionalidades padrão do produto,
E nós temos aqui os licenciamentos, licenciamento de módulo, usuário, o nosso VES, que é o Edge Gateway, o nosso VES ele é um supervisório, tá, pessoal? Em que eu consigo ali coletar os dados ali da automação, seja automação embarcada na máquina, seja automação ali através do nosso hardware externo, que eu já explico um pouquinho para você sobre essa coleta de dados. E nós temos, então, antes de falar sobre como que o MES pode me apoiar a monitorar o meu OEE, aumentar minha produtividade, eu achei muito relevante trazer para vocês o conceito de OEE, tá, pessoal? Então, quando a gente fala em OEE, ele é o indicador hoje que mede a produtividade das empresas, que vai tratar toda a competitividade industrial ali. O OEE, a gente tem aqui, então, o tempo total da fábrica, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, mas nós sabemos que a fábrica não roda esse período completo, tem um tempo fora de turno. E aí me sobra, então, um tempo de carga, mas dentro desse tempo de carga, eu tenho algumas paradas, né? Então, alguma manutenção preventiva e assim por diante, e aí me sobra ali o tempo disponível, mas sabemos que dentro desse tempo disponível eu tenho as perdas por paradas não planejadas, a máquina quebrou, faltou material, estou aguardando a engenharia, alguma questão nesse sentido, então, excluindo esse tempo, essas paradas não planejadas, me sobra de fato o tempo trabalhado. Mas dentro desse tempo trabalhado, eu nem sempre trabalho 100% da minha capacidade, eu tenho as minhas perdas por velocidade no meu processo. E aí sim me sobra o tempo produtivo bruto. Só que de tudo que eu produzo nesse tempo produtivo bruto, nem tudo é peça boa. Eu tenho ali as minhas exclusões por refugo, retrabalho, só então eu chego de fato no meu tempo produtivo líquido. E o que é então o OEE? O OEE ele vai medir as perdas por qualidade. Então, quanto que eu tenho de refugo, né, de peças boas e de peças refugadas? A minha performance, ela medir as minhas perdas por velocidade, tá certo? A minha meta versus a realizado. E eu tenho ali a disponibilidade que vai medir as minhas perdas por paradas não planejadas, tá? Então, se eu multiplicar esses indicadores, eu chego então no OE, que é Overall Equipment Effectiveness, que é a eficiência global dos equipamentos. Aqui é muito relevante a gente falar que as indústrias, de uma forma geral, eu tenho aqui um World Class Manufacturing de 85%, mas, de uma forma geral, eu dependo do tipo de indústria, de segmento, é uma empresa seriada? Não, na verdade, eu tenho ali muito setup, mas, de forma geral, o OE Class Manufacturing é esse, e a gente precisa saber, volto naquela questão da maturidade, eu preciso reconhecer qual é o meu estágio atual, para aí sim eu conseguir monitorar até onde eu posso chegar e atuar em melhoria contínua e poder aumentar esse indicador, tá certo? Então, o indicador de OE é isso, e o MES Express vai principalmente apoiá-los a melhorar esse indicador, aumentar a produtividade, tá? Qual é o escopo macro, então, do MES Express? Vocês viram aquela foto geral do TOTUS MES? E aí, quando a gente fala no MES Express, a gente considera o apontamento inicial das ordens de produção, com sensoriamento, monitorando paradas de máquina. Aqui a gente tem o Edge Gateway, que é o nosso VES, tá certo? E tivemos um último webinar muito específico sobre essa coleta de dados também, mas o VES ele vai conectar com o nosso hardware, ele vai conectar com a automação embarcada na máquina. E para coletar os dados da máquina, como que a gente consegue fazer isso se eu não tiver acesso ao meu CLP, se for uma caixa preta, eu tenho uma salada de frutas de automação na fábrica, nós temos alguns hardwares, PLC 300, GT100, que a gente vai conversar com cada um de vocês e entender qual que vai ter mais aderência, mas são os hardwares que vão coletar sinal de pulso da máquina para identificar se a máquina está produzindo, se a máquina está parada. Tati, mas eu tenho uma fábrica, uma área de montagem que eu não tenho ali como sensoriar. Como que a gente consegue tratar tudo isso? Nós temos toda a digitalização dos apontamentos, que eu vou passar com vocês em breve ali nas telinhas do sistema, certo? E aí a gente envolve já também toda a integração com o RP para download das ordens de produção, com roteiro, tempo padrão, tudo isso que vai ser base do apontamento da produção, certo? E temos também todo o reporte de produção, o upload dessas ordens
novamente para RP, para alimentar estoque de produto acabado, fazer baixa de matéria-prima de acordo com a engenharia e tratar todo o custeio de produção, tá certo? Além disso, o MES Express ele aborda também o nosso módulo de qualidade. Então, a gente faz toda a digitalização do checklist de inspeção, de setup, todos os alertas automáticos para o operador de acordo com o plano de controle previamente cadastrado, e a digitalização é concluída com a publicação eletrônica de documentos associados às máquinas e às ordens de produção. Então, esse é o escopo macro do MES Express, é por ele que nós vamos passar hoje, tá certo? De uma forma bem geral, antes de falar sobre funcionalidades do MES Express, eu trago aqui para vocês uma arquitetura típica, tá? É uma arquitetura típica em que eu trouxe um cenário on-premise. O nosso sistema roda também na nuvem, seja o MIAS da TOTUS, uma nuvem de mercado, ou nós temos como comercializar também uma nuvem Microsoft, mas falando num cenário local, nós temos aqui uma indicação de alguns servidores, tá? Servidor de homologação, servidor de produção, seja em VM, né? Uma VM ali para o banco de dados também, para o nosso VES, tá certo? E aí eu tenho, então, as estações de apontamento no chão de fábrica. Vocês vão ver que o nosso sistema, ele roda no browser, tá? Então, web. Então, eu não tenho muita limitação, pode ser um tablet, um IHM, um PC. Eu consigo trazer andons, que são televisores ali para rodar os indicadores em tempo real. Para a gestão, aqui também eu vou ter as interfaces de gestão, toda a coleta de dados aqui no chão de fábrica, seja com automação embarcada na máquina, seja com o nosso PLC 300, que consegue sensoriar entre 5 a 10 máquinas até. Eu consigo trabalhar um GT100, que é um por máquina, mas que vão, de fato, coletar esse sinal de pulso para identificar a quantidade produzida e máquina parada, tá certo? E toda a interface com o RP, com o servidor do RP. Então, essa é a arquitetura típica para a implantação do MES Express. E quando a gente fala em integração com o RP, como fica essa história, tá, pessoal? A integração com os RPs Proteus, Datasul e Logix são integrações nativas, tá? Significa que eu tenho alguma alteração no meu RP, mudei versão, o MES ele é obrigado a absorver simultaneamente, eu não tenho questões de delay. E o que vai ser trocado, então, de informação, tá? Eu vou trazer do RP as ordens de produção, roteiro, centro de trabalho, cadastro de usuário e produto, e eu devolvo todo o reporte de produção, quantidade de peça boa, quantidade e motivo de peça refugada, retrabalhada, tempo e motivo de parada, e assim por diante, tá? Então, essa troca entre os dois sistemas. E volto a dizer, com os RPs TOTUS, essa integração já está pronta, já foi desenvolvida, tá certo? Depois, se alguém quiser algum detalhamento, a gente envia para vocês também o detalhamento dessa integração. Mas e com RPs não TOTUS, a gente consegue fazer uma integração robusta, porque nós temos aqui o nosso PC Factory Integration pronto aqui do lado do MES, que está preparado para receber informações do RP e enviar informações ali para o RP. Claro que aqui o serviço de integração do lado do RP, aí é responsabilidade do cliente, orientado pela PPI Multitask, tá certo? Então, essa é uma visão geral sobre integração. E agora nós vamos para as funcionalidades do MES, tá? E quando a gente fala em funcionalidades do MES, eu não vou mostrar mais em PPT, eu vou navegar um pouquinho com vocês nas telas do sistema. Então, aqui eu já compartilhei com vocês. Opa, deixa eu tirar aqui o modo apresentação e compartilhar, então, com vocês agora a nossa telinha do TOTUS MES, tá certo? Essa é a tela do TOTUS MES. Vejam, pessoal, que aqui eu trouxe uma visão do operador, então nós vamos navegar pela tela em que o operador vai receber a ordem, vai alocar, vai fazer um apontamento e logo na sequência nós vamos para a interface de gestão do sistema, com toda a saída desses dados, mostrando o mapa da fábrica, dashboards e relatórios dinâmicos, tá certo? Hoje eu vou passar de uma forma bem macro para mostrar as principais funcionalidades do sistema, tá certo? Então, antes de mais nada, eu consigo acessar aqui o cockpit, tá? Então, eu posso cadastrar os mais diversos cockpits de acordo com o setor, com as linhas de produção que vocês tenham no chão de fábrica, e o operador que aponta aqui, por exemplo, nesse setor da injeção que eu trouxe aqui para vocês,
ele tem a permissão para apontar nessas máquinas. Eu consigo já acompanhar se a ordem ela está em produção, se eu tenho ordem cadastrada aqui ou não, se está com uma parada planejada ou não planejada, como está o meu indicador nessa máquina. E quando eu acesso aqui essa máquina, aqui a tela inicial que a gente tem do sistema, tá? Antes de mais nada, antes de eu mostrar o storytelling do operador aqui dentro do sistema, eu quero trazer para vocês o quão personalizável o sistema é. Então, eu consigo trazer cards, arrasta e solta, de acordo com a utilização, de acordo com o segmento. Então, vocês vão ver a gente falando em segmento de corte, eu consigo trazer integração com nesting, uma usinagem com duplo pallet, eu consigo trazer ali um card de usinagem duplo pallet em que eu monitoro os dois lados ali da mesa, a mesma coisa para uma injeção múltiplas peças e assim por diante. E os cards principais, se eu quero acrescentar botão, excluir, pivotar tudo isso daqui, eu consigo também trabalhar tudo isso dentro do sistema, adicionar novos cards, alterar aqui, excluir, deixar uma tela mais clean possível a determinado segmento, no outro eu já deixo um Smart OE, o operador acompanhando seus próprios indicadores, tá? Então, essa é a funcionalidade que eu mais queria trazer para vocês aqui, o nível de personalização que temos no sistema. Isso vocês vão ver tanto para a interface de operação do sistema, quanto para a interface de gestão, tá, pessoal? E agora, então, nós vamos passar um pouquinho aqui por toda a historinha do operador aqui dentro do sistema. Nós estamos integrados com o RP de vocês e as ordens de produção elas já vêm pronta, o operador recebe isso pronto. Digamos que vocês não tenham um MRP2, um APS, um sequenciamento lá no RP e isso precisa acontecer, nós temos aqui um sequenciamento de ordem que o PCP, né, vestindo agora a camisa de PCP, pode sequenciar essas ordens de produção, trazer aqui um filtro de acordo com a ordem, com o item, ele adiciona isso, ele consegue vir aqui e sequenciar. Eu consigo exportar, trabalhar no Excel essa sequência, importo novamente essa planilha e eu trago isso pronto, porque o operador ele precisa receber a sequência que ele precisa produzir. Não é obrigatório, é um parâmetro, caso vocês não queiram trazer uma obrigatoriedade de sequência, mas as boas práticas indicam que o operador precisa seguir essa sequência. Qual é a minha próxima fila, então? É uma capa direita, pessoal. Quando eu entro nessa ordem de produção, eu consigo acompanhar qual é o tempo dessa ordem, informações gerais que vieram lá do RP, data início, data fim, roteiro, lista de materiais, eu acompanho as informações principais dessa ordem de produção e eu posso, então, alocar essa ordem de produção na máquina. Vejam que ele não me permite alocar essa ordem de produção na máquina porque ele traz aqui uma obrigatoriedade de leitura de alguns documentos, então essa é uma outra funcionalidade muito relevante, que são os documentos. Eu posso trazer um desenho técnico, uma instrução de trabalho, uma imagem, um vídeo, com áudio, inclusive, um PDF com mais de uma página. E aí eu consigo trazer aqui tudo isso atrelado a contextos, pessoal. Então, eu vou ter alguns documentos que vão estar atrelados ao recurso, ao produto, documentos gerais, e são documentos para apoio do operador. Mas eu posso trazer aqui a obrigatoriedade de leitura de alguns documentos. No meu caso, a obrigatoriedade de leitura é do desenho técnico. Então, eu preciso vir aqui e confirmar a leitura. A partir do momento que eu confirmo essa leitura, eu já estou apta a iniciar essa ordem de produção. Um outro apoio interessante que temos aqui para essas questões de documentação são as instruções, tá? Então, eu consigo trazer aqui a instrução, o passo a passo de alguma coisa, principalmente para apoiar, por exemplo, numa montagem, tá? Então, eu tenho aqui uma operação e eu tenho as suboperações, né? Então, aqui no caso, injetar é a operação, mas eu tenho uma suboperação de pré-aquecimento, aí eu passo para a próxima fase, a suboperação de controlar temperatura, dosar material, e assim eu vou trazendo um apoio para o operador para que eu reduza tempos ali com treinamentos e assim por diante, tá? Então, são as duas visões que a gente tem de documentação, instruções e os documentos, tá? A partir desse momento, eu já estou apta a alocar essa ordem de produção na minha máquina, certo? Então, quando eu aloco essa ordem de produção na minha máquina, eu tenho aqui toda a visão de sensoriamento, tá certo? Então, pessoal, aqui nós já estamos simulando, eu simulo aqui com vocês,
que o sensor ele já está coletando automaticamente a quantidade produzida, ele já alimenta os indicadores, a quantidade, ok, o progresso da ordem em tempo real, mas uma informação relevante aqui é o reporte de produção para o RP, porque eu vou monitorar a quantidade para eu saber meta versus realizado, meus indicadores, mas também para alimentar estoque lá no RP novamente, tá certo? E isso a gente chama de reporte de produção. Para esse reporte de produção, a gente tem um double check aqui, uma confirmação. Então, o sensor ele está contabilizando peça, mas nem sempre é peça boa. Eu tenho ali, eventualmente, refugos que eu preciso apontar. Então, o operador ele precisa vir aqui confirmar a quantidade que ele quer subir para o RP. Então, ele pode digitar. O MES gera uma etiqueta, ele bipa um pallet final, bipa uma caixa final e é a informação dessa tela que vai garantir estoque de produto acabado lá no RP. Tati, mas eu não quero que o operador tenha essa tela, é possível subir direto do sensor? Sim, mas novamente volto a falar de boas práticas, tá? Eventualmente, se eu não tiver uma manutenção em dia ali do meu sensor, eu vou subir informação errada e eu preciso de acuracidade de informação no meu RP. Então, a gente sempre indica que essa tela de reporte de produção faça parte do dia a dia de vocês, tá? E eu também consigo apontar ali refugos e retrabalhos, tá certo? Por exemplo, refugo, eu posso ter um grupo de motivos, diversos motivos de refugo, e eu aponto aqui uma quantidade refugada, tá certo? A partir do momento que eu aponto isso, ele já afeta o meu indicador de qualidade, já alimenta aqui também a minha quantidade refugada. Além de refugo e retrabalho, temos as paradas, pessoal. E as paradas nós podemos tratar também com o sensor. Assim que a máquina parar, o sensor ele já entra em parada não identificada. Mas, Tati, o operador precisa justificar essa parada. Como que ele faz isso? Aqui ele tem também os grupos de motivos de parada e ele pode apontar o porquê que está parado. Eu estou aguardando uma manutenção, por exemplo, é um motivo que ele pode apontar. Tati, mas se eu tiver um processo um pouquinho mais, que eu já tenho acesso a essas paradas automáticas, refugo automático, o sistema está apto a receber isso? Sim, tá, pessoal? Então, se eu conseguir pegar automaticamente uma informação de refugo, se eu conseguir falar com a automação embarcada na máquina e trazer automaticamente o motivo da parada, também é possível. Mas é mais comum eu trazer o meu PLC, o meu hardware ali externo, ou o GT ou PLC, e coletar sinal de pulso para a quantidade produzida e parada, deixar que o operador aponte o motivo ali do refugo direto aqui no sistema e também o motivo da parada. Essas paradas, pessoal, eu consigo gerar a cadeia de ajuda e agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essa funcionalidade. Cadeia de ajuda é um workflow de alarmes autônomos e automático. Automático é o quê? Sempre que acontecer alguma coisa, eu quero mandar um alarme para um grupo de pessoas. Então, por exemplo, a máquina parou em aguardando manutenção, eu mando um alarme para o grupo de manutentores. Ou, sempre que sair refugo, eu quero acionar a qualidade. Eu aciono esse workflow e sempre que acontecer alguma coisa, eu aciono um grupo de pessoas. E o alarme autônomo é o operador acionando uma área de apoio. Por exemplo, ele pode acionar aqui a engenharia e mencionar: não entendi a especificação dessa peça e envia esse alarme, tá? E por onde que esse grupo de pessoas recebem esses alarmes, tá, pessoal? Nós temos esses alarmes sendo enviados para o Teams, para o Telegram, para o e-mail, para um televisor Andon que fica lá na salinha da manutenção, lá no chão de fábrica, e eu vou simular o recebimento de algum desses alarmes com vocês. Então, por exemplo, aqui no Teams, eu posso receber em notificação e eu posso receber aqui no nosso grupo. Então, eu tenho aqui o grupo demonstrações, vocês veem aqui os 2 alarmes que foram gerados, tá? Um deles aqui de aguardando manutenção. Então, manutenção, assim que eu entrei no status aguardando manutenção às 10h28, ele gerou um alarme automático. Mas também depois eu simulei um alarme autônomo, em que eu acionei a engenharia e mostrei que não entendi a especificação da peça. Ele envia também esse alarme. Uma outra visão muito interessante para trazer para vocês é no próprio Telegram, pessoal, em que nós temos aqui também uma visão. Aqui eu estou cadastrada um outro cockpit, tá? Um outro showroom de invase, mas aqui é uma simulação também. Então, solicitação para qualidade, qual é a máquina, data e hora do envio, e também a mensagem: esse alarme precisa ser reconhecido, deseja reconhecer agora? Então, eu consigo tratar o reconhecimento de alarmes, no sentido de, se eu tenho 5 pessoas ali no grupo, 5 manutentores, por exemplo, um deles
reconhece, os outros 4 já sabem quem está responsável e, inclusive, o operador recebe aqui a notificação de quem é o usuário que reconheceu. Senão, eu posso escalonar isso, pessoal. Passou ali 30 minutos, os manutentores receberam esse alarme, ninguém reconheceu, eu aciono o gestor. Passou 1 hora, o gestor também não reconheceu, eu aciono o diretor. E aí, esse tempo também é parâmetro. Tem gente que brinca, meia hora é muito, tem que ser 10 minutos, mas é sempre um parâmetro de vocês. E volto a dizer, alarmes automáticos e autônomos, tá certo? Com isso, pessoal, eu quero falar um pouquinho também das inspeções da qualidade, porque eu também posso ter alarmes para as inspeções. Então, a cada 30 minutos, a cada X peças produzidas, eu quero acionar uma área eu quero acionar a qualidade para realizar aquele checklist, aquela inspeção, eu consigo também. Mas eu vou mostrar, então, para vocês que inspeções são extras e como eu posso cadastrar isso tudo dentro do sistema. Então, aqui nas inspeções, eu posso cadastrar um checklist de setup, inspeção visual, dimensional. Eu vou simular com vocês, por exemplo, um checklist de setup, tá, pessoal? Eu consigo trazer uma descrição da característica, uma instrução e um aprovado, reprovado, realizado. Eu consigo acrescentar um comentário aqui a este formulário. Eu consigo trazer aqui também uma inspeção visual, por exemplo, e nessa inspeção visual eu consigo trazer um ABC de uma característica, né? Então, ó, tá conforme padrão, pouco poroso, muito poroso. Se o operador aponta aqui que está pouco poroso, eu consigo trazer aqui, olha, tudo bem, mas anexo uma evidência, uma imagem, um PDF para uma evidência para essa característica, tá certo? Então, é possível também anexar essa evidência. Eu consigo tratar uma medição de diâmetro e aí eu posso integrar com equipamento, né, com um paquímetro eletrônico, ou eu poderia trazer aqui um outro equipamento da qualidade, a depender da característica que vocês estão monitorando, e eu posso inspecionar mais, tá, pessoal? Com todos os limites, superior, inferior. Eu consigo já gerar também os indicadores de capabilidade. Ao longo dos apontamentos que vão sendo realizados, ele já vai gerando ali as cartas de controle. Eu tenho as inspeções de pesagem também, que eu posso integrar com uma balança, eu consigo trazer aqui, ao posicionar o item em cima da balança, ele já faz a leitura automática e assim por diante. Então, vocês veem que o nível de cadastro que a gente tem de inspeções, ele é muito grande, vocês é quem vão trazer ali todo esse cadastro de acordo com o setor, com a empresa de vocês, mas nós temos muita essa facilidade. E aí é o que eu mencionei dos alarmes, tá, pessoal? Então, imaginem que a inspeção visual, ela precisa ser realizada a cada 30 minutos, ela vai aparecer aqui nos alarmes e ela vai ficar laranja, tá? Assim como ficou o botãozinho de documento lá no início, as inspeções ela vai ficar laranja. Eu não consigo pausar ou finalizar a ordem enquanto eu não fizer todas as inspeções dos alarmes que foram gerados ali, tá certo? Então, a cada 30 minutos, eu posso disparar uma cadeia de ajuda lá para a qualidade, ou para o Guilherme da qualidade, ou para o grupo da qualidade, e eu também, aqui no sistema, eu gero esse alarme, o inspetor ele precisa realizar essa inspeção para então depois eu conseguir reportar a produção, pausar ou finalizar a hora, certo? Então, essa é uma visão das inspeções da qualidade. Temos aqui diversas outras funcionalidades relacionadas à pendência. Então, pendência, por exemplo, eu quero pausar essa ordem de produção, tá certo? Por quê? Porque o ferramental não está disponível. Não, ok, o ferramental. E aí ele fica com uma pendência aqui dentro da minha telinha do sistema. Eu posso pausar essa ordem, volto com ela para a fila. Quando eu for iniciar novamente essa ordem de produção, eu preciso excluir a pendência. Então, eu boto aqui ferramental, ok, certo? Então, é uma visão também de funcionalidade. De forma geral, pessoal, tem muita coisa para a gente explorar, mas aqui nas telas do operador, eu queria passar por essas gerais com vocês. E antes de sair, mostrar também o Smart OE. Então, lembra aquele indicador de OE que eu acabei de explicar para vocês? Que ele é composto por disponibilidade, performance e qualidade? Olha ele aqui. O próprio operador consegue acompanhar o seu indicador. Se ele vem aqui em ver mais, eu consigo ver no turno, no dia, na semana, no mês, todas as minhas que nem aguardando manutenção, setup, parada não identificada, todas as ocorrências, início e término, tá? Eu consigo acompanhar também os meus indicadores, a qualidade, né? Então, o meu maior refúgio foi por borra, seguido de mancha na matéria-prima e assim por diante, ele monta esse pareto para eu entender quais são as minhas maiores perdas por qualidade e também a minha performance, ordem a ordem, eu acompanhar ali as minhas performances, tá? Se eu tô meta versus realizado, se eu tô dentro ali do esperado,
e a produção, para eu acompanhar a ordem, qual foi a quantidade planejada, boa, refugada e retrabalhada de cada uma delas e o meu rendimento. Isso tudo numa visão ainda inicial de operador, tá certo, pessoal? Por que eu trouxe essa visão macro de operador? Porque agora eu vou navegar com vocês para a visão de gestão, tá certo? Para toda a saída desses dados dentro do sistema. E como que a gente consegue avaliar tudo isso? Antes de mais nada, eu gosto de mostrar para vocês um mapa da fábrica. Então, eu consigo ver aqui quais máquinas estão produzindo, quais máquinas estão paradas. Então, eu acompanho que aquela injetora 1 que nós estávamos trabalhando está aguardando manutenção. A partir do momento que ela volta a produzir em tempo real, aqui já altera o status. Se eu passo a mão aqui, eu vejo o indicador, mas se eu clico, eu trago esse card grande, eu posso comparar o indicador de uma máquina com a outra no turno atual, nos turnos anteriores. Eu consigo trazer uma visão diferente também aqui, relacionada, pessoal, a uma planta baixa da fábrica, por exemplo. Então, eu consigo ver uma planta baixa, quais máquinas estão produzindo, quais estão paradas. E, de uma forma bem geral, eu tenho também aquele Pareto que eu acabei de mostrar para vocês lá na tela do operador. Eu tenho esse mesmo Pareto aqui, a sumarização do AE, o meu Pareto de paradas, de refúgio, né, de qualidade. Então, nessa data, nesse turno, eu tive aqui esses refugos, tá? A mesma coisa para as paradas e para a performance. De uma forma geral, eu quero mostrar para vocês o nível de personalização, mas o tanto de relatório que nós temos prontos, tanto relatórios relacionados à produção, como relatórios relacionados à qualidade, que são os dois módulos que estamos falando aqui hoje, tá? Então, eu tenho uma série de relatórios prontos e eu vou simular com vocês um relatório que eu já até deixei ele aberto aqui, de histórico de status, tá, pessoal? Então, é o relatório aqui de histórico de status. Nesse relatório de histórico de status, eu consigo colocar um período, que eu sei que tinha bastante apontamento, então eu tenho esse período aqui, o turno, quais máquinas que meus dados, é da planta atual, é de qual linha, eu selecionei a fábrica inteira para ficarmos com uma visão aqui, com bastante dado para trabalhar, tá? Então, essa visão, eu trago para vocês aqui uma tabela pronta do relatório de histórico de status, um Pareto pronto neste período que eu selecionei, mas eu quero mostrar o nível de personalização. Tudo que eu fizer nesse relatório, pessoal, serve para quaisquer outros relatórios do sistema, tá? Então, nós vamos navegar nesse aqui. Então, eu consigo excluir as colunas e acrescentar somente as colunas que fazem sentido para a minha análise. E quando eu selecionar as colunas que fazem sentido para a minha análise, eu posso salvar isso como uma preferência, porque se eu sair e voltar novamente, ele reseta as alterações. Então, eu deixei aqui uma visão só com as 6 colunas que eu entendo que faz sentido para a minha análise. Eu posso vir aqui alterar as colunas, eu deixei exatamente nessa sequência que eu gosto de visualizar. Mas esses dados ainda estão um pouco bagunçados, né? Eu posso agrupar, filtrar, colocar alguma fórmula para melhorar essa visualização. Então, eu posso vir aqui e agrupar, por exemplo, a classificação. Agora eu sei tudo que é parada não planejada, planejada, fora de turno, mas eu ainda posso agrupar um pouco mais, porque na não planejada eu tenho muita informação. Então, eu venho aqui, agrupo também o nome de status de recurso, agrupo meu apelido de recurso, tá? Opa, deixa eu só voltar aqui. Então, eu consigo trazer, pessoal, isso agrupado já. Então, agrupo classificação, nome de status de recurso, apelido de recurso, e eu acesso agora tudo que é parada não planejada, o que está relacionada à parada não identificada. Em qual máquina? Na injetora 1. Qual é a decorrência, o início, término dessa status? E assim por diante, tá, pessoal? Então, não vou detalhar muito mais, mas mostrar para vocês que eu consigo também colocar aqui uma somatória, uma média. Então, por exemplo, eu quero saber a minha média fora de turno, 8 horas nesse período. Ah, não, eu quero saber uma somatória, eu quero ver do maior para o menor. Eu conseguiria aqui, inclusive, filtrar, pessoal, só o que está relacionado à manutenção. Eu não quero ver nada de fora de turno, não queria ver nada disso, eu venho aqui e filtro também. Mas com esses dados, pessoal, então vejam que a tabela original é essa, eu cheguei numa personalização dessa, tá certo? E com esses dados eu consigo selecionar com o botão direito do meu mouse e criar um gráfico de coluna agrupada, por exemplo, tá, pessoal?
Esse gráfico de coluna agrupada, eu pivoto ele para um gráfico de barra, um gráfico de pizza, de linha, e dentro disso tudo aqui, eu consigo formatar legenda, mudar cor, espaçamento, tamanho, tá certo? Então, eu consigo trabalhar toda essa configuração. Eu também posso salvar esse gráfico como um card, pessoal. Por quê? Se eu salvo esse gráfico como um card, eu posso salvar ele como uma preferência de visão, só para vocês saberem, a preferência de visão pode ser salva só para mim ou para um grupo de pessoas ou para a fábrica inteira acessar. Sempre que eu entrar nesse relatório e clicar nessa preferência, eu vou abrir aqui o que eu já tinha personalizado. Mas eu posso salvar também como um card. Por quê? Se eu salvo isso como um card, pessoal, eu consigo acessar algumas dashboards. O que são dashboards? Eu vou entrar em uma aqui com vocês em branco. É uma branco em que eu tenho diversos cards prontos do sistema, pessoal. Então, eu tenho um card de meta de indicadores, Gantt, OE, hora a hora, mapa do linha do tempo e assim por diante. Eu posso selecionar o que faz sentido aqui para minha visualização, mas eu também consigo trazer alguns cards personalizados. E cards personalizados, vocês vão ver aqui, esse teste TAT é inclusive esse card personalizado daquele gráfico que a gente acabou de montar em pizza, tá certo? Então, eu consigo, nessa folha em branco, ele está carregando aqui os dados, mas eu consigo trazer como que eu quero visualizar essas informações. Olha aqui o gráfico que a gente tinha acabado de criar. Então, eu trago cards prontos do sistema ou personalizados, como esse que a gente tinha acabado de criar, e eu salvo essas informações como andon, pessoal. Por quê? O que são os andons? São links em que eu consigo acessar. Eu já até deixei um aberto aqui para nós. Eu consigo acessar essas informações em tempo real, rodando ali em carrossel. Então, eu consigo ver os meus indicadores de OE, máquina a máquina, o que está rodando ali, se está parada, se está produzindo, como que está o meu Gantt de status, o meu Pareto de paradas ali, como que está a minha meta de indicador, ó, 90 de 100 está ok, verdinho, 85 fica vermelho, ainda não está dentro do aceitável. E isso tudo foi um andon personalizado, tá, pessoal? Eu tenho diversas outras visões de andon, mas de forma geral, o andon vocês montam naquela folha em branco, vamos chamar assim, com cards prontos do sistema ou cards que vocês personalizaram e rodam essas informações num televisor, no chão de fábrica, lá na sala do diretor, lá na sala da manutenção da qualidade, cada um pode ter o seu. E como que eu configuro esse andon, Tati? Como que eu sei qual é a máquina que vai mostrar ali, qual é o período que esses dados vão ser atualizados? A gente simplesmente vem aqui em editar. Tempo de carrossel, eu achei muito rápido, eu quero pelo menos 15 segundos, eu altero aqui o tempo de carrossel. Tati, qual é a máquina? É do setor de injeção? Não, eu quero da fábrica inteira, eu seleciono aqui da onde eu quero ver os dados. E qual período? Eu quero ver no dia atual, no dia anterior, no mês atual, no turno, eu seleciono o período que eu quero que esse andon se atualize e o tempo de atualização, 5 segundos e assim por diante, tá, pessoal? Então, aqui é uma visão de configuração desse andon. Não vou focar muito mais nessa visão de gestão, porque aqui eu entendo que eu mostrei para vocês o potencial do produto. E antes da gente finalizar, para eu falar com vocês, para a gente tirar algumas dúvidas, eu quero trazer uma visão para vocês de referências em ganhos de produtividade, tá, pessoal? Eu tenho sempre um case que eu gosto de mostrar de ganho de OEE, mas não ficou muito curto para a gente passar ele hoje, mas eu gosto de trazer uma visão geral dos nossos cases, tá? Quando eu falo nesse sistema, com essa arquitetura, com essas funcionalidades que a gente acabou de passar, nessa metodologia Mass Express, eu consigo trazer uma referência em ganhos de produtividade entre 12% e 20%. Então, aqui estão alguns dos clientes. O que significa isso, pessoal? Significa que numa fábrica seriada, por exemplo, se eu produzo 1.000 itens no mês, se eu aumentar pelo menos 10% de produtividade, eu passo a produzir 1.100 itens no mês, sem aumentar ali sem aumentar turno, operador, eu simplesmente tenho um aumento de produtividade que me gera essas 100 peças a mais todo mês. Se a gente faz uma continha, tá? E aí aqui fica para reflexão de todos vocês.
Se eu produzia 1.000, passei a produzir 1.100, quanto que esses 100 representam no meu faturamento mensal como lucro mensal? Se eu projetar esse lucro ao longo dos meses, em quanto tempo um projeto como esse se paga, tá certo? E depois eu passo a ter lucro esse que vai justificar melhorias no sistema, avançar para outros módulos, vocês viram que o sistema é muito amplo, tá? E aí eu trago alguns cases mais detalhados. Nós temos aqui a Café Orfeu, que teve ganhos significativos de OE e qualidade. Se deve muito ao fato deles terem começado a gestão online do OE simultaneamente à introdução de boas práticas de melhoria contínua, tá, pessoal? Então, eles têm rotina de reuniões diárias entre líderes no chão de fábrica. A gente tem aqui até uma mensagem muito interessante de uma das colaboradoras, que ela tinha medo de aprender a mexer no MES. Então, eu trago a importância desse sistema para o chão de fábrica, engajo todo o time e atuo em melhoria contínua. Então, nós tivemos um salto do patamar, eles saíram de 45% de OE, que é aquele indicador que eu mostrei para vocês lá no início, e eles saltaram para 75% de OE, tá certo? Redução dos refugos aqui. Temos também o case da CHEB, tá certo? A CHEB é uma fornecedora de montadora de veículos, ela possui uma boa maturidade de melhoria contínua, mesmo assim, a gestão online do OE promoveu o ganho de 14% do OE, com um payback de 11 meses de projeto, tá certo? Temos aqui também o case da Santronic, em que tivemos aqui um aumento em 28% da disponibilidade de máquina, ou seja, eu não tinha uma visão das minhas paradas, eu passo a ter essa visão, atuo em melhoria contínua, reduzo essas paradas, aumento meu indicador de disponibilidade, redução aqui nos erros de apontamento e o payback deles sensacional, 3 meses de payback de projeto, mais de 24% de ganhos ali no OE, tá certo? E aí temos também a Coca-Cola Sorocaba Refrescos, que é nosso case tanto no OE quanto também lá no módulo de materiais, nas diferenças de inventário, mas aqui eles tiveram um salto também ao longo dos anos nas linhas consolidadas, chegando num patamar aqui de 77% de OE consolidado, mas se a gente pega uma das linhas deles, que é o carro-chefe da Coca-Cola, nós temos ali 92% já de OE. E aí a gente comenta sempre assim, quando eu estou em 40% para saltar para 70%, como foi o caso, 44% para 74%, como o caso da Café Orfeu, vocês veem que eu tenho uma oportunidade de ganhos muito grande, e aí eu vou receber esse impacto ali, esse aumento de produtividade. Quando eu já chego no caso da Sorocaba, que já tem ali 92% consolidado em uma linha, é muito difícil aumentar quaisquer 1% que seja. Mas só depois deles estressarem tudo isso, aumentarem ali, chegarem na excelência da eficiência deles, aí sim a gente conversou recentemente, agora eles optaram por comprar uma nova máquina para aquela linha. Então, é aqui que a gente fala na ideia de gestão, pessoal, sempre tentar aumentar a produtividade da fábrica, visualizando como que eu aumento essa eficiência e não tomando a decisão de comprar novo maquinário se eu não consigo extrair o máximo desse maquinário, desse turno, desses operadores, tá? Stanley Black & Decker, temos aqui também aumento de OE em 20 pontos percentuais, aí redução de 70% de paradas não planejadas, 76% de refúgio, aumento na Magna Cosma de 62% para 70%. A gente chega aqui também no case da DS Schiavetto, que é muito relevante, porque além de falar sobre os ganhos de produtividade, eles trazem outros drivers de ganho. Então, economia de 72 mil folhas de papel por ano, contribuindo para a sustentabilidade, mas também, se cada folha dessa por 70 centavos que seja, eu tive uma redução aqui, um ganho monetário, tá? Redução entre tempo médio entre colocar o pedido e faturar de 5 para 1 dia útil, redução de 95% dos erros de apontamento e assim por diante, pessoal. Aqui a gente passou muito rapidinho, né? Um evento mais macro, geral. Fazemos questão de falar com cada um de vocês para entender qual é a sua maturidade atual, como que a gente pode dar esse primeiro passo, né? Então, agora vocês já sabem como dar esse primeiro passo na jornada, contem conosco. E aí, até só para a gente mencionar da metodologia de implantação. Então, esse MES Express, que nós passamos a agenda de hoje falando sobre ele, ele tem uma implantação de até 12 semanas, tá, pessoal? Com sessões híbridas, remotas e presenciais, a maior parte 80 horas presenciais e 51 horas remota, e temos aqui toda
implantação, toda instalação, toda a parte de treinamentos, configuração das interfaces de download e upload para o RP, treinamento de multiplicadores dos operadores. Então, vocês veem que aqui é toda uma metodologia de implantação capacitativa. Significa que implantei hoje num grupo de máquinas que eu elegi para essa implantação inicial, vocês estarão aptos a fazer rollout disso para demais máquinas, para demais plantas. Hoje a gente tem cliente que simplesmente levanta a mão e pede novas licenças, porque a implantação, eles já aprenderam nessa metodologia de capacitação e eles mesmos já conseguem cadastrar as demais máquinas, os demais setores, tá? Então, contem conosco para esse primeiro passo na jornada através do MES Express. Tati, mas eu não quero nesse momento integrar com o RP, é possível, totalmente possível, eu consigo cadastrar a engenharia direto no MES, sobe uma base de dados. Tati, não quero a qualidade nesse momento, é possível? Também é possível. Então, a gente vai entender com vocês essas demandas e vai adequar o cenário para que vocês consigam, de fato, dar o primeiro passo de acordo com a maturidade de cada um de vocês, tá certo? Temos o nosso suporte técnico, o suporte padrão Helpdesk, vocês vão ter acesso ao nosso Helpdesk em horário comercial e também inclui a nossa manutenção, ou seja, garantia estendida do sistema através do acesso às novas versões. Então, nós estamos com o time de P&D lá dentro da VEG atuando em melhoria contínua e trazendo novas versões para o sistema, novos cards, novos templates, para a gente atuar aqui dentro do sistema e ao pagar essa mensalidade, essa manutenção, vocês têm acesso a tudo isso, tá, pessoal? Então, essa é a visão que nós temos do MES Express. Já vou acompanhar, temos 8 minutinhos aqui para perguntas, fiquem à vontade, eu já acompanhei aqui uma dúvida. Então, temos aqui todas essas funcionalidades. Aí está chegando bastante, deixa eu só me adequar aqui às dúvidas. Bom dia, tudo bem? Desculpe-me pelo atraso, mas este conteúdo será disponibilizado ao final da apresentação? Sim, pessoal, Marcelo, esse conteúdo vai ser disponibilizado ao final para vocês. Nós temos como enviar o vídeo e até mesmo o material aqui, tá certo, que foi apresentado. Nós temos também uma pergunta se isso tudo é funcionalidade padrão do sistema. Todas as funcionalidades são padrões? Exatamente. Tudo que eu mostrei para vocês hoje aqui na tela do sistema é padrão do sistema, padrão MES Express. Nós não temos aqui nenhuma customização e assim por diante. Vocês veem que o sistema ele é muito personalizável, com esses cards, com esses templates, arrasta e solta. Então, tudo que eu mostrei aqui hoje é padrão do sistema. Pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, fiquem à vontade aí para acionar, tá certo? Acho que eu vi mais uma aqui. Não, acho que é isso mesmo. Então, pessoal, se tiver mais alguma dúvida, fiquem à vontade em enviar aqui no chat de perguntas, que eu vou responder. Eu vou esperar mais 2 minutinhos, que nós temos tempo para isso, tá? Se não, pessoal, nós vamos encerrar por aqui a nossa até a próxima. Obrigada.